Palmeiras e Corinthians fizeram nesse sábado a final do Campeonato Paulista. É, não foi um cenário muito diferente da quarta-feira, onde foi um dos piores jogos entre as duas equipes, né? E mais lamentável por parte do Palmeiras, que tem um melhor material humano, a equipe que já está há mais tempo juntos e o Vanderlei Luxemburgo não consegue fazer esse time jogar. A princípio, a ideia do Felipe Melo como zagueiro acaba sendo pífia, péssima, assim, desde o início. Eu acho que a mesma coisa que o Corinthians fez com o Danilo Avelar, colocá-lo como zagueiro, dois jogadores que não têm cacuete como zagueiros, deixa claro durante as partidas as falhas que eles cometem por não ter tanta intimidade com a função. E, dentre mais, o jogo foi ruim, né? Um pouco melhor do que na quarta-feira, foi bem pior. Dessa vez os times estavam um pouco mais dispostos, mas não mudou tanto assim, tanta coisa. Em relação ao Palmeiras, tentou uma criatividade mais. O Scarpa estava um dia até mais inspirado do que antes. É um jogador que ele deixa em vários momentos a desejar. Um jogador que poderia chamar mais a responsabilidade, tem categoria, tem habilidade para isso, mas é um jogador que ele não tem uma personalidade para chamar o jogo para ele, como o Dudu já fazia. Do lado do Corinthians, a velha a velha e boa nova, que é a volta do Jô, né? Que é um jogador carismático, é um jogador que pelo Corinthians fez grandes conquistas, grandes coisas e continua sendo aí o carro-chefe do Corinthians. O Luan até hoje não mostra para o que veio, um jogador tá bem abaixo daquele Luan que foi eleito o melhor jogador da América e ganhou títulos pelo Grêmio. É um jogador que está ainda bem abaixo. O Ramiro também é um jogador que não tem mostrado uma capacidade como havia feito no Grêmio, muito abaixo. O Cantígio também é um jogador que não tem se mostrado assim tão relevante para o Corinthians, apesar de estar voltando agora, um jogador que teve problemas de saúde e tal, mas não é um jogador que caiu ainda nas graças da torcida corintiana. E o jogo foi um jogo morno, um jogo ruim, e eu acho que no final das contas o que ficou de tudo isso foi a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, quando ele ainda se mostrou extremamente magoado com a imprensa por conta, né, da grande valorização da imprensa com os técnicos estrangeiros, e ainda não engolir, não aceitar, né? Ele ainda acha que o fato de sermos pentacampeões mundiais, isso ainda não nos dá um crédito perante ao mundo, e não é bem assim, né? A gente vê que o futebol brasileiro há muito tempo já foi superado pelo futebol internacional. Hoje eu acredito que o futebol brasileiro daqui a um tempo será ultrapassado já pelo chinês e pelo americano, que são ligas que vêm crescendo e tem cada vez mais importado jogadores e técnicos. Então a gente está ficando cada vez mais abaixo justamente pela qualidade dos nossos técnicos, do que eles têm produzido, né? Produzido muito abaixo e continuam produzindo. Então, assim, a entrevista dele só mostra que ele está obsoleto, tá muito abaixo. O Palmeiras hoje é um elenco que poderia estar batendo de frente com o Flamengo, porque tem material humano para isso, mas não se mostra. É um time que não decola, não ganha corpo, não ganha estrutura, tende a ficar cada vez mais abaixo. E, sinceramente, se continuar com o Vanderlei Luxemburgo, não acredito que seja o Palmeiras
a bater de frente com o Flamengo por essa questão, né? Por não ver melhoras, não ver o Palmeiras num desenvolvimento que pudesse ser dado aí como um dos grandes candidatos ao título. É candidato ao título? É candidato ao título por ser o Palmeiras, por ter jogadores aí de qualidade individual fora do comum, mas em termos de encorpar o time, não é. É um elenco bem recheado, um elenco que sim, teria condições de bater de frente com o Flamengo e agora com o Atlético Mineiro, que tem feito contratações bem interessantes, né? A partir do momento que o Jorge Sampaoli, que é um grande treinador, incorpora esse time do Atlético, ele vai dar trabalho no campeonato. Não acredito que já seja a partir desse domingo, porque ainda é muito recente, muito jogadores recém-chegados, então não acredito que ele já vai conseguir incorporar esse time a ponto de bater de frente com o Flamengo. E o Palmeiras, eu acho que se não mudar aí a sua ótica, tende a ficar bem abaixo, né, do Palmeiras que todo mundo espera, né? Tem elenco, tem estrutura, tem financeiro para isso, mas não tem treinador. Infelizmente o Vanderlei, ele está bem abaixo, né? Está extremamente obsoleto. Se a gente for acompanhar, o Vanderlei Luxemburgo é o Vanderlei não é o Vanderlei da década de 90, nem do início dos anos 2000, onde ele conseguiu ganhar praticamente tudo que disputou. Sim, tem um currículo, o currículo do Vanderlei Luxemburgo não deve ser questionado, né? Não é isso que eu estou falando aqui, o que eu estou questionando é o Vanderlei Luxemburgo de agora. Eu acho que muito que se passa com o Vanderlei Luxemburgo é a questão dele hoje querer ser um dirigente técnico, né? O dirigente técnico Vanderlei Luxemburgo no Brasil não funciona, né? O coach, como ele gosta muito de dizer, né? Na Europa, sim, na Europa funciona, o treinador traz e dispensa quem ele quer, mas no Brasil não é bem assim, né? Temos os treinadores no Brasil não conseguem segurar nem uma jovem promessa, né, no seu time quando está despontando, porque às vezes o time precisa vender para poder ter dinheiro em caixa e o Vanderlei ele ainda tem esse sonho. Acho que na verdade o Vanderlei ele já poderia estar tentando mais essa questão de ser dirigente, sei lá, encontrar uma forma de já começar, né, nessa área, mas como treinador, me desculpe, mas ele está bem abaixo, deixa muito a desejar. Poderia estar melhor, mas infelizmente não, e não acredito que o Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo ele vai chegar a algum lugar. Do lado do Corinthians, o Corinthians tem grandes problemas, inclusive financeiros. O Thiago veio do Atlético, onde era um clube onde ele tinha uma condição melhor, tinha mais confiança, né? No Corinthians a pressão é muito grande e como no Brasil a gente sabe que não se dá muito espaço para novos treinadores, então assim, ele não consegue desenvolver um bom trabalho. E o que eu posso dizer é que o final realmente desse campeonato foi, a nível de espectador, foi decepcionante. Não foi um dos grandes jogos entre Corinthians e Palmeiras, não demonstrou grandes condições para os dois no Campeonato Brasileiro, e eu acredito que tanto Corinthians como Palmeiras poderia estar bem melhor, né? Apresentar algo melhor. O Corinthians não tem o mesmo elenco que o Palmeiras tem, mas tem um elenco sim interessante, um elenco que daria para fazer um bom campeonato, mas o Thiago também não conseguiu ainda colocar o seu toque nesse time, mostrar nada nesse time, e eu acredito que não vejo perspectiva de melhora para nenhum dos dois durante o Campeonato Brasileiro. E acho que mais decepcionante para o Palmeiras, porque o Palmeiras está em melhor condição do que o Corinthians e poderia estar fazendo melhor. Um abraço.